Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa sequência de web palestras sobre endocrinologia pediátrica, falaremos hoje sobre baixa estatura na infância. Meu nome é Jenner e eu sou endocrinologista pediátrico da UFRN, um dos preceptores da nossa residência médica. Esse aqui é meu e-mail. Caso haja alguma necessidade de enviar dúvidas ou entrar em contato por algum motivo, eu estou à disposição. Nossa web palestra constará de 5 etapas. Inicialmente falaremos uma breve introdução sobre o crescimento normal na infância, como avaliar esse crescimento, como identificar alterações no crescimento e como investigar essas alterações para fazer um diagnóstico diferencial. Por fim, falaremos sobre os possíveis tratamentos da baixa estatura. Como introdução, não podemos deixar de falar sobre a subdivisão do crescimento em crescimento pré-natal e crescimento pós-natal. Em relação a ambos os crescimentos, nós teremos fatores extrínsecos e fatores intrínsecos que estão relacionados com esse crescimento. Em relação ao pré-natal, os fatores extrínsecos seriam a placenta, a morfologia dessa placenta e a saúde materna. Em relação a fatores intrínsecos do feto, teremos a integridade do sistema endócrino desse bebê e a carga genética. Quando falamos em carga genética, estamos falando sobre a integridade do genoma dessa criança e também sobre a própria informação genética em relação à estatura que essa família carrega. Em relação ao crescimento pós-natal, os fatores extrínsecos são o ambiente psicossocial em que a criança vive, visto que ambientes hostis eles impedem o crescimento devido a vários fatores, incluindo entre eles o excesso de cortisol, que acabaria bloqueando a liberação e a produção de GH. A nutrição, né, obviamente, uma criança que é mal nutrida, o corpo ele vai acabar tentando deslocar a energia para outros processos metabólicos que são mais essenciais à vida. Então, o crescimento acabaria sendo prejudicado pela ausência de proteínas, de vitaminas, né, da própria gordura e dos carboidratos. Então, a nutrição ela é muito importante para o crescimento. E outro fator seria medidas preventivas, né, a questão das vacinas, porque ajudaria na prevenção de doenças que poderiam gerar uma redução do crescimento. A questão do sono, né, o sono é importante para a criança em relação ao crescimento, porque quanto mais cedo a criança vai dormir, mais ciclos de liberação de GH essa criança vai ter. A liberação do hormônio de crescimento ela é feita na forma de picos. Então, o GH ele não é produzido o tempo inteiro, durante o dia todo. Ele é produzido principalmente à noite e na forma de picos. Esses picos de GH, eles meio que se confundem com o sono REM. Então, obviamente, quanto mais cedo a criança for dormir, mais vezes ela vai ter ciclos de sono REM e mais vezes ela vai ter ciclos de produção e liberação de GH. Então, dormir cedo e acordar cedo são estratégias que ajudam no crescimento da criança. Outra medida preventiva que está relacionada com o sono é a atividade física. A atividade física ela vai ajudar no crescimento no sentido de melhorar a massa óssea, melhorar a massa muscular e prover meios para esses ossos crescerem, para os hormônios poderem agir nos ossos e esses ossos poderem ter
a fisiologia correta para o crescimento. Em relação a fatores intrínsecos da criança no pós-natal, temos os hormônios propriamente ditos. A insulina é o principal hormônio relacionado com o crescimento da criança até 2 anos de idade. Após os 2 anos de idade, o eixo GH e GF1, que é o eixo somatotrófico, ele vai entrar mais em ação. E junto com esses hormônios de crescimento e GF1, o hormônio tiroidiano ele também tem um papel importante no crescimento da criança. Em relação ao IGF-1, o termo IGF-1 é uma sigla para Insulin-like Growth Factor, tipo 1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. O IGF-1 vai ser produzido no fígado, estimulado pelo GH. Então, o GH vai ser produzido aqui em cima no cérebro pelo hipotálamo. Do hipotálamo, ele vai ser armazenado na hipófise, vai ser liberado em picos de GH na corrente sanguínea e lá no fígado vai estimular a produção do IGF-1. O IGF-1 ele vai ser produzido no fígado e vai, entre outras funções, ela vai estimular a proliferação dos condrócitos na placa de crescimento. A placa de crescimento está aqui representada por essa figura, né? Então, quando o IGF-1 chega na placa de crescimento, ele vai gerar essa proliferação dos condrócitos dessa camada. Quando esse condrócito ele vai começar a se reproduzir, vai começar a se duplicar, o condrócito novo que vai ser gerado vai ficar aqui nessa camada superior, são os condrócitos em repouso, e os condrócitos mais antigos, eles começam a se ossificar. Então, uma dessas funções do IGF-1 é a ossificação dos condrócitos, a ossificação dos condrócitos antigos. E com o tempo, esses condrócitos que estão se ossificando, eles vão virar osso. E é dessa forma que o crescimento na placa acontece. É dessa forma que o osso cresce. O IGF-1 ele é o principal produtor desse crescimento da placa. O GH ele também vai atuar nessa placa de crescimento, mas é principalmente o IGF-1 que vai fazer essa função aí. Vamos agora falar sobre as formas de avaliação do crescimento. Então, existem 3 formas de se avaliar o ritmo de crescimento de uma criança. Uma delas é a velocidade de crescimento, gráficos de crescimento e os Z-scores. Se a gente for categorizar em termos de importância cada um desses aspectos, podemos dizer que o Z-score é a ferramenta mais sensível para avaliar ritmo de crescimento. Os gráficos de crescimento, apesar de ser importantíssimo que a criança seja plotada no gráfico, eles não são tão sensíveis assim e o poder deles de detecção de acelerações e desacelerações é um pouco limitado. Então, normalmente, uma criança que, pelo gráfico, a gente percebe que ela está desacelerando, provavelmente, se a gente for avaliar o Z-score, esse Z-score já vai estar mostrando, ele já estaria mostrando uma desaceleração há algum tempo. Então, é importantíssimo que faça o gráfico, mas ele é menos sensível que o Z-score. E um meio termo aí é a velocidade de crescimento. A velocidade de crescimento ela vai ser expressa em centímetros por ano. O intervalo mínimo entre as aferições precisa ser de pelo menos 6 meses para poder termos um cálculo de velocidade de crescimento fidedigno. Só que quanto mais próximo
de 12 meses for o intervalo entre as aferições, melhor. Mais compatível com a realidade vai ser esse cálculo da velocidade de crescimento. Então vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que a criança hoje tenha 132 centímetros e há 9 meses tinha 127. Então eu vou fazer 132 menos 127. Aí eu vou encontrar que essa criança cresceu 5 centímetros em 9 meses. Então eu vou fazer uma regra de 3 simples. Se ela cresceu 5 centímetros em 9 meses, quantos centímetros ela cresceu em 12 meses? Então eu vou fazer aqui o cálculo, vou chegar à conclusão que essa velocidade de crescimento é de 6,6 centímetros por ano. Caso o intervalo entre as consultas seja exatamente de um ano, de 12 meses, aí vai ficar simples. A gente vai subtrair a estatura de hoje menos a estatura do ano passado. E essa velocidade ela vai cair em centímetros por ano, que seria uma velocidade de crescimento real. Uma ferramenta bastante útil, porém infelizmente ainda pouco utilizada, é o gráfico da velocidade de crescimento. Ele tem para meninas e para meninos, e a plotagem é parecida com a plotagem do gráfico de crescimento da criança. Vamos fazer um exemplo com a velocidade que a gente encontrou no slide anterior. Digamos que seja uma menina e que ela tenha 5 anos. Então você vai ver aqui nos 5 anos, velocidade de 6,6. Vamos marcar no gráfico. Vamos encontrar aqui onde ficou o pontinho preto, que é mais ou menos no percentil 50 da velocidade de crescimento para a idade. Então, concluímos que a menina que foi feita no exemplo, ela tem uma velocidade de crescimento dentro da média para a idade. Aqui é o gráfico de crescimento masculino, né, da velocidade de crescimento masculino. E a velocidade média de crescimento para cada idade vai ser assim. No primeiro ano de vida, ela cresce 25 centímetros por ano, em média, né? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas em média seria 25 centímetros por ano. No segundo ano de vida, ela vai crescer 12,5 centímetros por ano. Note que é a metade do primeiro ano de vida. Essa velocidade, a partir do terceiro ano de vida, ela vai ser entre 5 e 7 por ano. Esse período entre o terceiro ano de vida até a entrada na puberdade, nós vamos chamar de pré-púberes. É o período pré-púbere. A pediatria geral também costuma chamar esse período de pré-escolar e escolar. Então, a velocidade de crescimento do pré-púbere vai ser entre 5 e 7 por ano. E quando essa criança entrar na puberdade, essa velocidade de crescimento ela vai aumentando gradativamente em relação à velocidade que era no pré-púbere, até que a criança vai fazer o estirão de crescimento, o pico do estirão. As meninas fazem pico mais ou menos com 9 centímetros por ano e os meninos fazem um pico de 11 centímetros por ano. Depois desse pico do estirão, vai acontecer a maturação puberal e na menina vai vir a menarca e depois esse crescimento ele vai começar a desacelerar. É a desaceleração fisiológica, porque todo mundo um dia vai parar de crescer. Então, quando a velocidade de crescimento após o estirão puberal, ela vai ficar em torno de 2 centímetros por ano ou abaixo de 2 centímetros por ano, nós podemos concluir que essa criança já parou de crescer. Ela é uma velocidade de crescimento que mostra uma estabilização da estatura. Vamos falar agora um pouco sobre os gráficos de crescimento, que são uma ferramenta aí bastante conhecida do pediatra. Nesse link da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós conseguimos pegar todos os gráficos disponíveis. Aí vamos ter aí gráfico de percentil e de Z-score para meninos e meninas de 0 a 5 anos e de 5 a 19 anos. Nesse caso, o gráfico de referência da Organização Mundial de Saúde. São esses gráficos aqui, bastante conhecidos aí, são velhos conhecidos da pediatria. E aqui a forma correta de plotar a estatura no gráfico. Não precisa ligar os pontos.
basta marcar um pontinho na correspondência aí entre a idade da criança e a estatura que ela tinha naquele dia. Então, com o passar das consultas, esse gráfico ele vai aqui se formando, essa linha de crescimento vai se formando, mas não precisamos ligar os pontos. A estatura de um indivíduo deve ser correlacionada não apenas à população de referência, mas também à estatura dos seus pais. E é baseado nisso que surge o conceito de estatura-alvo e canal familiar. Quando estamos avaliando uma menina, a estatura-alvo vai ser a estatura do pai menos 13, mais a estatura da mãe, dividido por 2. Esse TH vem da sigla em inglês, Target High. Quando avaliamos o menino, a estatura do pai mais a estatura da mãe mais 13, dividido por 2. Então, esse cálculo da estatura-alvo, ele vai servir para criarmos o canal familiar. A gente marcar no gráfico como é esse canal familiar. Então, vamos fazer um exemplo aqui de um menino que ele começou a ser avaliado a partir dos 5 anos. Então, esse menino, o pai tem 180 centímetros e a mãe tem 163 centímetros de altura. Vamos marcar o canal familiar dessa criança no gráfico. O pai vai ser marcado os 180 e a mãe 163 mais 13, que no caso é 176. Então aqui vai ser o canal, vai estar marcado aqui o canal familiar. Quando a gente projeta esse canal para baixo, nós vamos perceber que a criança deve crescer mais ou menos entre essas linhas pretas. Então, quando vamos plotando a estatura ao longo dos anos no gráfico, a gente pode interpretar o que aqui? Que é uma criança que, ali, aos 6 anos, ela estava abaixo do gráfico, abaixo do percentil 3 do gráfico, e também estava abaixo, obviamente, estava abaixo do canal familiar. E, mais ou menos ali, aos 8 anos, essa criança passou a ficar dentro do gráfico, ela ultrapassou o percentil 3 e continuou crescendo, porém abaixo do canal familiar. Mais ou menos aqui, com 12 anos, a criança entrou finalmente no canal familiar. Veja que o pontinho ele está aqui batendo na linha preta do canal familiar. Então, esse menino continuou crescendo, 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 e hoje, com 14 anos e meio, ele encontra-se dentro do canal familiar. Então, toda criança que estamos acompanhando por motivos que estão relacionados à estatura, como baixa estatura, alta estatura e até mesmo puberdade precoce, é muito interessante que nós marquemos no gráfico qual é o canal familiar dessa criança. Porque é baseado nisso que nós vamos saber se ele está crescendo de acordo com o que é esperado para a sua família. É muito importante que nós façamos a aferição da estatura dos pais, porque muitas vezes a estatura que eles afirmam ter não está correta. Então é muito interessante que nós mesmos, durante a consulta, façamos a medição da estatura do pai e da mãe. E a última ferramenta que utilizamos para avaliar o crescimento da criança é o Z-Score. Mas afinal, o que é Z-Score? Simplificando, um Score Z é o número de desvios padrão a que um ponto de dados está da média. Mas, mais tecnicamente, é uma medida de quantos desvios padrão abaixo ou acima da população significa uma pontuação bruta X. Um score Z também é conhecido como um score padrão ou desvio padrão e pode ser colocado em uma curva de distribuição normal, que é a curva de Gauss.
Os scores Z variam de -3 desvios padrão, que cairiam para a extrema esquerda da curva de distribuição normal, até +3 desvios padrão, que cairiam para a extrema direita da curva de distribuição normal. Para usar um score Z, você precisa conhecer a média da população e também o desvio padrão da população. Então, se nós formos fazer uma correlação entre Z-score de estatura e percentil, o Z-score +3, ele seria mais ou menos correlacionado aqui com o percentil 99,9. O Z-score +2 seria o percentil 97,7. O Z-score +1, percentil 84. O Z-score 0 é a média, né? Então seria o percentil 50. O Z-score -1 equivaleria ao percentil, mais ou menos o percentil 15. Na verdade, é o percentil 16. O Z-score -2 seria equivalente ao percentil 2,3. E o Z-score -3 seria equivalente ao percentil 0,1. Para calcular Z-score, até existe um cálculo que é relativamente simples. Só que a gente precisa ter a referência para poder fazer esse cálculo. O cálculo do Z-score é feito usando a estatura do paciente menos a estatura média da população dividido pelo desvio padrão da população. Então, esses dados de estatura média e desvio padrão, eles até são disponibilizados em alguns livros-textos, no site da OMS, mas, no final, acaba sendo um pouco prático usar esses cálculos. É mais fácil e mais prático usarmos alguns aplicativos para celular ou alguns sites. Esse aplicativo aqui, PEDZ, ele funciona muito bem, é um aplicativo alemão e, além de Z-score de estatura, peso e IMC, ele faz alguns outros cálculos interessantes na pediatria. Então é um aplicativo que vale a pena baixar para conferir ele. Nas versões anteriores do iOS, esse aplicativo Growth Charts funcionava muito bem no cálculo do Z-score. Mas com as novas versões do iOS, o iOS 11, ele parou de ser atualizado. O desenvolvedor parou de atualizar esse aplicativo. Então, nas versões anteriores ele ainda funciona bem, mas nas versões mais recentes não funciona. Um site de um hospital da Filadélfia também faz esse cálculo de Z-score para criança. Esse cálculo aqui que eu coloquei no link. E, atualmente, a nossa ferramenta de prontuário eletrônico, desenvolvida lá no nosso ambulatório, em parceria com o pessoal do AIS, também faz o cálculo do Z-score para a criança. Apesar de ser um exame, cabe aqui uma menção honrosa à idade óssea, porque ela é uma importante ferramenta para a avaliação do crescimento de uma criança. A idade óssea é obtida através da radiografia de mãos e punhos, e existem vários métodos para se determinar a idade óssea, mas o método mais conhecido, mais fácil, mais prático e mais barato é o método de Grolick-Pyle, que foi publicado em 1950 e revisado em 1959, com a publicação do Atlas Radiográfico do Desenvolvimento Esquelético da Mão e do Punho. Esse atlas vai constar de várias fotos com o desenvolvimento natural de crianças de ambos os sexos em relação aos núcleos do carpo e às falanges da criança. O cálculo da idade óssea ele é feito comparando-se os centros de ossificação visíveis da mão da criança com esses padrões previamente estabelecidos no Atlas. O grau de maturação óssea é definido como o padrão de presença, a relação entre esses núcleos, o tamanho deles e o formato. Então, de acordo com esses dados, a gente vai comparar a radiografia que a criança trouxe
com a referência que nós temos no Atlas. E assim determinará a idade óssea. O desenvolvimento corporal de uma criança, ele está muito mais relacionado à idade óssea do que à idade cronológica. Então, nós podemos afirmar que a idade óssea, a radiografia de mãos e punhos, é o principal exame para a avaliação do crescimento de uma criança. Antes de falarmos sobre crescimento alterado, é interessante que conversemos um pouco sobre as variantes do crescimento normal, que são situações que fogem um pouco da média da população, mas que não são consideradas doenças, não são considerados crescimentos patológicos. São elas o retardo constitucional do crescimento e puberdade, conhecido pela sigla RCCP, e o avanço constitucional do crescimento e puberdade, da sigla ACCP. Ambas não têm relação com doença e normalmente existe um fundo familiar, um fundo genético. Normalmente um dos pais apresentou esse mesmo padrão de crescimento que a criança vem apresentando. No RCCP acontece uma certa demora da criança para entrar na puberdade. E essa demora na entrada da puberdade faz com que a puberdade também demore mais para evoluir depois que ela já foi estabelecida. Então, no final das contas, a criança passa mais tempo durante a puberdade, passa mais tempo exposta aos hormônios sexuais. No final das contas, a criança termina dentro da estatura esperada para a família e dentro do gráfico, dentro da estatura esperada para a média da população. Normalmente, é uma criança que todos os amiguinhos dele já entraram na puberdade, já estão passando pelo pico do estirão, enquanto ele ainda está pequenininho. Então, é uma criança onde todo mundo da turminha dele já está um pouco mais alto e ele vai ficando para trás. Normalmente, um dos pais, e principalmente o pai, teve o RCCP também. Normalmente é o genitor do mesmo sexo, ou alguém da família do mesmo sexo. O avanço constitucional do crescimento e puberdade, ele se caracteriza por uma entrada um pouco antes na puberdade e, consequentemente, a criança apresenta uma fase de aceleração um pouco mais precoce. Mas não devemos confundir com a puberdade precoce. O ACCP é fisiológico. Ele é uma condição onde o crescimento está levemente acelerado, acompanhado de um avanço de idade óssea, mas que é um avanço fisiológico, é um avanço proporcional. Esse avanço na idade óssea antecipa o início da puberdade, mas não traz nenhuma repercussão na estatura final. Nós podemos ver bem um exemplo disso nesse gráfico que é da autoria de alguns dos autores mais importantes do Brasil. A figura número 1 mostra o padrão de crescimento no ACCP. Temos a curva de estatura e o gráfico da velocidade de crescimento. Note que em ambas as situações acontece uma certa aceleração, uma antecipação, na verdade, do pico do estirão e também da curvatura da estatura, no gráfico de estatura. A curva número 2 representa a média da população e a curva número 3 representa o RCCP, onde a criança vai apresentar um pico de velocidade de crescimento um pouco mais atrasado e a curvatura da curva de crescimento também vai acontecer mais tardiamente. Existe uma grande variabilidade
no tempo necessário para terminar o crescimento. Então, essas situações, elas podem acontecer, mas que não necessariamente significam doença. Um, um gráfico também que ele faz parte do Tratado de Pediatria da quarta edição também mostra bem essa situação, onde essa curva pontilhada representa o ACCP, que ela é um pouco mais angulada em relação à curva geral, que é a curva cheia, aqui representada em cinza. E essa linha tracejada é o RCCP, onde a curvatura da, do crescimento acontece de forma mais tardia. Então, representando aquela criança que demora um pouco mais para desenvolver, mas que no final, ambas essas curvas variantes, no final das contas, elas terminam aqui na média para a população. Note aqui o final do gráfico, onde tanto a linha pontilhada quanto a linha tracejada terminam mais ou menos na média para a população. Agora podemos falar sobre o crescimento deficiente. O crescimento deficiente pode manifestar-se clinicamente através de 3 fatores. Uma estatura abaixo do canal familiar, seria aquela criança que ela pode até não ter baixa estatura em relação ao gráfico de crescimento, mas em relação ao canal familiar, ela está a um desvio padrão abaixo do esperado. Outra forma de manifestação do crescimento insuficiente seria uma criança com estatura abaixo do padrão populacional, que é aquela criança que está abaixo do gráfico de crescimento, aquela criança que está tem um Z-score menor do que -2 desvio padrão em relação à média da população. Também é aquela criança que está abaixo do percentil 3. E outra forma de manifestação seria uma criança com uma velocidade de crescimento baixa para a idade, para o sexo e para o Tanner. Aqui é importante salientar que essa criança que está com uma velocidade de crescimento no gráfico menor do que o percentil 25 do gráfico de velocidade de crescimento, essa criança ela deve ser investigada tal qual uma criança com baixa estatura, mesmo que ela não tenha baixa estatura pelo gráfico de crescimento nem pelo canal familiar. Essa velocidade de crescimento ela deve ser investigada como uma possível causa endócrina. Falando sobre as causas não endócrinas de baixa estatura, nós podemos dividi-las em alterações primárias do osso e anormalidades da regulação do crescimento da cartilagem. Normalmente, as alterações primárias do osso são pré-natais, como displasias ósseas, como a acondroplasia, hipocondroplasia, síndromes genéticas, como Noonan, Silver-Russell, Seckel, Bloom, Turner e síndrome de Down, e causas como restrição do crescimento intrauterino e criança pequena para a idade gestacional, que são causas onde existe um comprometimento do crescimento da cartilagem. Em todas essas, a estatura é comprometida em relação ao padrão familiar e a idade óssea é compatível ou discretamente atrasada. Ainda falando sobre as causas não endócrinas, as causas que cursam com anormalidades da regulação do crescimento da cartilagem normalmente são pós-natais. São causas onde existem diversos mecanismos que geram a baixa estatura. Normalmente é por indução de um estado catabólico, ou diminuição da oferta de nutrientes, ou diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos-alvo, ou por acúmulo de produtos tóxicos ou nocivos ao desenvolvimento normal,
ou por aumento do gasto calórico com o metabolismo basal e a presença em quantidade inapropriada de hormônios que influenciam o crescimento, que não o GH, que não o hormônio de crescimento. Como eu disse, essas causas são pós-natais. Entre elas temos a desnutrição, onde a criança ela vai deixar de receber os nutrientes que estão relacionados ao crescimento e à própria produção hormonal. Causas respiratórias, a mais óbvia é a asma grave, mas temos que lembrar também da fibrose cística, uma criança que tem um padrão de IVAs de repetição, um padrão de pneumonia de repetição, são crianças que podem ter o crescimento prejudicado. Causas gastrointestinais, como doenças desabsortivas, como a doença celíaca, a doença inflamatória, como a doença de Crohn. A própria enteropatia ambiental pode também atrapalhar o crescimento, no sentido de atrapalhar a absorção dos nutrientes. Causas cardíacas, principalmente as cardiopatias cianóticas, elas vão elevar o gasto calórico com o metabolismo basal da criança e vão diminuir a oferta de oxigênio aos tecidos-alvo. Anemias também vão diminuir a oferta de oxigênio aos tecidos-alvo. Doenças hepáticas, elas vão gerar acúmulo de produtos tóxicos ou nocivos que atrapalhariam o crescimento. A doença renal crônica, onde sabemos que as doenças dos túbulos renais são as que repercutem mais intensamente sobre o crescimento e apenas 15% das crianças com insuficiência renal crônica atingem uma estatura final acima do percentil 25. A doença renal leva à desaceleração do crescimento por vários mecanismos, entre eles a acidose, a anorexia, a necessidade de dietas hipoproteicas e, por último, podemos citar alterações psicossociais. Uma criança que vive num ambiente hostil, como uma criança que é abusada constantemente ou que sofre bullying de forma crônica, é uma criança que pode ter seu crescimento prejudicado pelo bloqueio da molécula de GH, pelo excesso de cortisol que é gerado pelo estresse dessa situação. Cerca de 10% dos quadros de baixa estatura são de causa endócrina. As endocrinopatias podem comprometer a estatura final por 3 mecanismos. Um deles é reduzir a velocidade de crescimento, que é o que acontece na deficiência de GH, no diabetes, no hipotireoidismo. Elas podem causar uma aceleração na idade óssea, que é o que acontece na puberdade precoce, na hiperplasia suprarrenal, sendo que nessas patologias a criança não vai ter baixa estatura, mas essa estatura final vai ser comprometida, então ela se tornaria um adulto com baixa estatura. E o outro mecanismo pelo qual a endocrinopatia pode comprometer a estatura é restringir o potencial ósseo do crescimento. É o que acontece no raquitismo, no pseudo-hipoparatireoidismo, na restrição do crescimento intrauterino e na baixa estatura por a criança que foi pequena para a idade gestacional. Antes de falarmos especificamente sobre a deficiência de GH, é interessante que conversemos sobre outras formas de baixa estatura. A baixa estatura idiopática, ela constitui um grupo bem heterogêneo. Por definição, a criança que tem baixa estatura idiopática é aquela que tem uma estatura abaixo de -2 desvio padrão, ou seja, ela tem um Z-score menor do que -2, -2.10, -2.3, -2.9. Essa criança não teve peso baixo ao nascer e nem foi pequena para a idade gestacional. As proporções corporais são normais, ou seja, não é uma baixa estatura desproporcionada,
como é o caso da acondroplasia, da hipocondroplasia. E existe a ausência de doenças crônicas, psicológicas ou hormonais que justifiquem essa estatura mais baixa. Os principais exemplos de baixa estatura idiopática são a baixa estatura familiar e o retardo constitucional do crescimento e puberdade, que falamos anteriormente. Aqui temos um gráfico que exemplifica muito bem a baixa estatura familiar. Temos aqui uma criança que, aqui praticamente desde os 3 anos de idade, ela cresceu sempre no mesmo percentil. Os pontos da estatura, plotados no gráfico, eles progridem paralelamente ao percentil mais baixo do gráfico. Em nenhum momento desaceleraram, nem em nenhum momento tiveram uma aceleração mais importante, cruzando percentis para cima. Esse gráfico mostra que a criança que tem baixa estatura familiar, ela tem velocidade de crescimento normal. Quando chegou aqui com 15 anos, ela completou o seu crescimento, estabilizou a estatura e terminou justamente em cima da estatura-alvo. Esse gráfico ele só não está completo porque não representou a idade óssea. A idade óssea na baixa estatura familiar ela é compatível. Então, se nós formos representar com um X a idade óssea nesse gráfico, o X ele vai ficar sempre aqui coladinho com o ponto. Ou seja, a criança não tem atraso de idade óssea. A idade óssea ela é compatível, não tem diferença em relação à idade e estatura. O alvo genético, que é baseado na altura dos pais, é abaixo da média da população em geral e a criança apresenta um crescimento dentro do esperado para aquele alvo. E provavelmente um número razoável dessas famílias deve apresentar alterações genéticas que ainda não foram identificadas. Precisamos atentar também para aquelas situações em que o canal familiar é extremamente baixo. Quando o canal familiar é muito baixo, nós temos também que suspeitar que um dos pais ou ambos os pais tiveram deficiência de GH. Então, não seria esperado que aquela criança crescesse dentro do canal. O outro exemplo de baixa estatura idiopática é o RCCP, retardo constitucional do crescimento e puberdade. O RCCP vai se caracterizar por uma criança que tem uma estatura abaixo do canal familiar. Note que o canal familiar é normal, ele não é abaixo, ele não está abaixo do gráfico. O alvo genético dele é um alvo dentro do gráfico, um alvo normal, mas essa criança, desde sempre, ela está abaixo do esperado para a família. A velocidade de crescimento é medíocre, ou seja, não é aquela velocidade fantástica, nem também é uma velocidade péssima. É uma velocidade mais ou menos. Ela fica oscilando ali entre 5 centímetros por ano, 5,5, aí depois cai para 4,9, para 4,5, aí depois sobe de novo para 5,5 e fica oscilando. É normal que no RCCP a criança tenha oscilações de velocidade de crescimento. Normalmente não são oscilações muito amplas, não existe uma amplitude muito grande, de chegar a fazer 7 centímetros por ano, aí depois faz 5, depois faz 4. Normalmente fica oscilando ali entre 5,5, 5, 4,5 centímetros por ano. A idade óssea é atrasada, a criança tem um atraso, e às vezes é um atraso até importante da idade óssea, e ao longo dos anos, quando a gente vai repetindo essa idade óssea, ela meio que vai seguindo um percentil específico dentro do gráfico. O estirão da criança, ele acontece tardiamente, porque como ele vai demorar para entrar na puberdade, também vai demorar para sair da puberdade.
Então, a fase de crescimento rápido do estrião puberal vai acontecer de uma forma mais tardia, fazendo aqui essa curva característica no gráfico, diferente da curva natural que o gráfico faz, ele vai fazer essa curva de crescimento mais rápido bem tardiamente. E, finalmente, a estatura final da criança vai terminar dentro do esperado para a família, dentro do canal familiar e, muito provavelmente, praticamente em cima da estatura-alvo. Essas são as características da RCCP. Nem sempre o RCCP é tão óbvio assim. Muitas vezes, nós só vamos chegar à conclusão de que a criança teve um RCCP quando já está nessa fase aqui de estirão puberal. Quando você percebe essa característica de estirão puberal mais tardio, aí fica mais fácil pensar em RCCP. Mas nem sempre antes dessa fase de crescimento, a hipótese diagnóstica de RCCP vai ser tão óbvia. Retardo do crescimento intrauterino e criança pequena para a idade gestacional, que é o PIG. O critério mais utilizado para definir se uma criança é PIG é a detecção do peso e ou a estatura do nascimento abaixo de -2 desvio padrão para o sexo e para a idade gestacional. A criança que é PIG, ela normalmente faz o catch-up antes dos 2 anos. Catch-up é a recuperação do ritmo de crescimento, é a entrada da criança no gráfico. Existe o catch-up para o gráfico da população geral e o catch-up para o canal familiar. Cerca de 10% das crianças não fazem esse catch-up aos 2 anos. Existem algumas correntes que dizem que se uma criança foi PIG e não fez catch-up até 2 anos, já está indicado GH. Essa é a posição da da Academia Americana de Pediatria. Outra parte do mundo, incluindo o Brasil nesse grupo, espera até 4 anos. Ou seja, nós devemos esperar que até 4 anos de idade a criança que foi PIG entre no gráfico. Nesse caso aqui, do exemplo que eu estou fazendo, a criança fez um catch-up entre 2 e 3 anos. Aqui de 2 para 3 anos, ela entrou no gráfico. Então, essa criança evoluiu como esperado. O catch-up ele foi realizado aqui antes dos 3. A velocidade de crescimento ela é normal e pode até mesmo ser alta. Quando a criança tem uma velocidade de crescimento alta, uma velocidade acima do esperado para aquela faixa etária, isso pode predizer que a criança fará o catch-up em tempo hábil. A idade óssea na criança que foi PIG, ela não é tão útil como nas outras situações, porque ela é errática. A idade óssea na criança PIG pode ser avançada, pode ser atrasada e pode ser compatível. A orientação atual que o Brasil segue é que a criança que não fez o catch-up até os 4 anos de idade, aí sim essa criança teria indicação de GH. Então, nesse exemplo que eu estou fazendo agora, aqui nessa posição aos 4 anos, como a criança não está no gráfico, já teria uma indicação de uma dose suprafisiológica de GH. Quanto mais cedo for iniciado esse hormônio, melhor vai ser a resposta e, consequentemente, melhor vai ser a estatura final. Agora vamos finalmente falar sobre a deficiência de GH. Aí, por curiosidade, eu coloquei aqui a foto de Lionel Messi, com certeza um dos melhores jogadores de futebol da atualidade. Ele, aos 9 anos, foi diagnosticado com deficiência parcial de GH e tinha uma estatura de 127, com o uso da medicação chegou a uma estatura final de 170 centímetros. O gráfico da deficiência de GH vai se comportar da seguinte forma.
nós vamos ter uma criança com baixa estatura e essa baixa estatura ela é acompanhada de uma velocidade de crescimento baixa. É uma velocidade que é persistentemente subótima. Não é uma desaceleração com intervalo de uma consulta para outra de 3, 4 meses. É uma desaceleração que se sustenta, que ela permanece acontecendo, como ficou representado nesse gráfico aqui, que a criança praticamente entre 8 e 9 anos e meio não cresceu nada. Vai ter também uma idade óssea atrasada, que no caso do gráfico foi representado aqui como um X. Essa idade óssea ela vai estar com um desvio padrão de -2, né, para você considerar que essa idade óssea é atrasada. A ausência de outras causas de baixa estatura, como hipotireoidismo, desnutrição, doenças crônicas ou síndromes genéticas. Lembrando que das baixas estaturas que são relacionadas ao hormônio, a deficiência de GH não é a principal causa. A principal causa, a causa mais comum, é o hipotireoidismo. Mas nós estamos focando principalmente aqui na deficiência de GH. O IGF-1 vai estar baixo. O IGF-1 ele está relacionado com a pouca produção de GH ou a pouca função do GH. Então ele é um exame que vai ajudar bastante nesse diagnóstico. E por último eu coloquei aqui a resposta inadequada a testes de estímulo. Eu coloquei por último porque é um item polêmico. O teste de estímulo para GH são testes onde você colhe o GH basal, aplica o estímulo e depois vai colher a curva de GH. Então nós colhemos com 45, 60 e 90 minutos após esse estímulo. Esse estímulo pode ser feito com o teste da clonidina, onde a criança toma um comprimido de clonidina, que é um antipertensivo alfa-2 adrenérgico, o teste do glucagon e o teste de tolerância à insulina, que é o ITT. Esses testes são polêmicos, porque assim, primeiro de tudo, nenhum exame é considerado padrão ouro para a deficiência de GH. Os consensos atuais, eles falam que deve haver uma resposta inadequada a 2 testes de estímulo. Porém, algumas crianças com deficiência de GH têm uma clonidina responsiva, enquanto que outras crianças sem deficiência de GH podem ter este teste responsivo. Portanto, o valor dos testes de estímulo para o diagnóstico de deficiência de GH é questionável. Até o próprio valor normal é polêmico. Você vai encontrar valores de 10, valores de 7, valores de 5, dependendo do serviço, dependendo do laboratório, dependendo do método que esse exame é feito. Então, é um exame que, hoje em dia, a Anvisa exige que seja feito para poder liberar o hormônio, mas é um exame que ele ajuda a pensar no diagnóstico, mas ele não prova nada. Ele não é um definidor de conduta. O consenso da Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia Pediátrica orienta que o teste terapêutico com GH seja indicado para criança com baixa estatura inexplicada e com testes de estímulo normais, mas que preencham os critérios. A velocidade de crescimento menor que percentil 25, uma idade óssea menor que -2 e o padrão, um IGF-1 baixo. Então, quando nós percebemos essa desaceleração, é essa desaceleração que vai chamar atenção para um diagnóstico diferencial hormonal. Então, é nesse caso que vale a pena investigar a deficiência de GH. Então, nesse momento, é feito o teste terapêutico, quando você percebe essa desaceleração sustentada. Então, quando inicia o GH aqui, nessa estatura que foi marcado, a resposta que esperamos é essa, que a criança
retome o percentil anterior de crescimento, ela cruze percentis para cima da estatura e esse crescimento continue acelerado. Essa velocidade de crescimento volte a ficar acelerada. Sendo que a velocidade de crescimento, ou seja, a resposta em velocidade de crescimento do primeiro ano de tratamento, prediz o sucesso do futuro desse tratamento. Em relação às causas para a deficiência de hormônio de crescimento, vamos ter muitas causas, mas a principal é idiopática. Ou seja, não conseguimos encontrar qual o motivo da deficiência de GH. Ele existe, mas a ciência não consegue achar. Outras causas importantes: congênitas, uma deleção do gene do GH, a genesia da hipófise ou uma hipoplasia hipofisária também, uma deficiência do receptor do GH e panhipopituitarismo familiar. Em relação a defeitos de linha média, eles também podem causar deficiência de GH, porque quando se tem um defeito de linha média, pode-se presumir que também haja um defeito na hipófise que fica na linha média. Uma fenda palatina, fenda labial, associada a baixa estatura, displasia septo-óptica, síndrome do incisivo central único. Em causas relacionadas a trauma, podemos destacar a síndrome da criança espancada, fraturas da base do crânio, neurocirurgias que abordam a região hipofisária e o parto pélvico ou anóxia neonatal, que vai ser considerada um trauma. O parto pélvico está relacionado à deficiência de GH. Podemos falar também sobre causas, processos infecciosos inflamatórios como causas de deficiência de GH. Aí vai ser o grupo das meningoencefalites e a hipófise autoimune. Então, meningoencefalite parasitária, principalmente por toxoplasmose, a hipófise autoimune, meningoencefalites virais, como rubéola, citomegalovírus, e a meningite bacteriana. Todas elas, no seu acometimento cerebral, podem comprometer a hipófise, comprometendo assim a secreção de GH. Em relação a alterações vasculares, temos o aneurisma de base craniana, infarto hipofisário e anemia falciforme, que vai, no final das contas, vai causar um infarto hipofisário. Processos expansivos infiltrativos também são causas de deficiência de GH, como o tratamento, né, de radioterapia e de quimioterapia, pinealoma, histiocytose, sarcoidose, craniofaringioma e o glioma. São causas de deficiência de GH porque eles acontecem nessa região da hipófise. Então, o próprio tratamento cirúrgico ou quimioterápico, radioterápico está relacionado com a deficiência de GH. Para a investigação diagnóstica de baixa estatura, temos que lembrar primeiramente que só 10% dos quadros de baixa estatura são de causa endócrina. A maior parte é familiar e um grande número é devido a doenças não hormonais. Por causa disso, a avaliação deve ser criteriosa, com a anamnese objetiva e o exame físico completo. Existem alguns exames laboratoriais que são essenciais nessa avaliação inicial e outros exames mais específicos para cada diagnóstico diferencial. Então, em relação à história clínica, devemos ver os antecedentes gestacionais, saber a idade da mãe, a idade da gestante, no caso, né? Doenças que ela teve na gravidez, medicamentos que utilizou, condições perinatais, né? Como foi o nascimento dessa criança, qual foi o tipo de parto, a apresentação fetal, porque a apresentação pélvica tem relação com deficiência de GH, o ápiga, para saber se a criança foi anoxiada, aí o peso, comprimento, perímetro cefálico ao nascer, como foi o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, para saber se teve um atraso, está relacionado aí com hipotireoidismo,
Essa investigação diagnóstica, esse guia é a investigação da baixa estatura, não é da deficiência de H. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. O gráfico de peso e estatura desde o nascimento da criança, esse aqui é um ponto importantíssimo, só que é bem difícil a gente conseguir na rede básica. É interessante nós termos uma noção de como foi o crescimento dessa criança desde que ele nasceu. Isso vai ajudar muito na nossa hipótese. Quando existe a impossibilidade de conseguirmos esse ritmo de crescimento anterior da criança, acaba que o diagnóstico e a investigação eles ficam mais atrasados. Porque a gente vai ter que ter um tempo hábil para poder descobrir qual é o ritmo de crescimento da criança. Calcular e traçar a curva de velocidade de crescimento é importante para fazer o diagnóstico diferencial, se é uma baixa estatura que tem crescimento normal ou que tem desaceleração. Normalmente, as baixas estaturas que vão cursar com desaceleração são essas que estão relacionadas a hormônios. Em relação à história clínica, temos ainda o desenvolvimento dentário, é importante porque no hipotireoidismo esse desenvolvimento é mais lentificado. Desenvolvimento puberal, né? Vamos saber a idade de início da puberdade da criança, se essa puberdade avança rápido ou se avança lentamente. Isso no caso se a criança já estiver na puberdade, claro. Antecedentes neurológicos, infecciosos e cirúrgicos. Estatura dos pais e irmãos. Nesse ponto é muito importante que nós possamos medir a estatura dos pais e não simplesmente confiar na estatura que eles acham que tem. Muitas vezes é muito comum, quando vai medir os pais, eles dizem, eu achava que eu tinha 2 centímetros a mais, viu? Então, é interessante que a gente, dentro da consulta, já faça essa medição. É interessante saber a estatura dos irmãos, né? E a puberdade dos pais e irmãos. Com que idade começou a puberdade? Se essa puberdade foi lenta, porque pode ter aí um padrão de RCCP. Normalmente, uma criança com RCCP, um dos pais ou alguém da família teve a história de RCCP. Então, é um dado importante aí para coletarmos na triagem. Presença de consanguinidade entre os pais. Em relação a exame físico, vamos ver a estatura e o peso da criança, fazer a medição do segmento inferior e calcular a relação superior-inferior, e juntamente com a envergadura, são dados que vão mostrar para a gente se essa baixa estatura é proporcionada ou desproporcionada. A baixa estatura desproporcionada, que eu não abordei muito nessa aula, é a baixa estatura que está relacionada com displasias esqueléticas, acondroplasia, hipocondroplasia. Aí vamos fazer um exame clínico pediátrico completo, incluindo o exame da genitália, o estadiamento puberal, que é o estadiamento de Tanner, medir o volume testicular dos meninos e ver o tamanho peniano. Tudo isso vai ajudar porque uma criança, por exemplo, que tem idade para estar na puberdade, mas não entrou ainda na puberdade, isso aí vai chamar atenção para um possível panhipituitarismo ou até para uma RCCP. Então, todos esses passos do exame físico são importantes e não devem ser esquecidos. Em relação a exames laboratoriais, o primeiro de todos, o mais importante, é a radiografia de mãos e punhos. A idade óssea vai mostrar para a gente se essa baixa estatura tem alguma relação com hormônio ou não. Via de regra, as baixas estaturas hormonais vão apresentar uma idade óssea com um atraso bem significativo. Lembrando que um atraso de 1 ano, 1 ano e meio, ou até mesmo um avanço de 1 ano, 1 ano e meio, pode ser considerado fisiológico. O hemograma, EAS e EPF vão mostrar para a gente aí a presença de anemia, alguma alteração urinária, parasitoses. Cálcio, fósforo, para avaliar o metabolismo ósseo. Fosfatase alcalina, ALT, AST, juntamente com proteínas totais e frações, vão servir como uma triagem básica
para o fígado, para ver a função desse fígado. Ureia e creatinina vão nos ajudar aí na investigação desse rim, da função renal. T4 livre TSH, porque o hipotireoidismo é a causa hormonal mais importante de baixa estatura. IGF-1 e IGF-BP3, que são exames específicos para a deficiência de H. Lembrando que o IGF-1 ele é estimulado no fígado pelo GH e ele que vai fazer a proliferação dos condrócitos para o osso crescer. E o IGF-BP3 é a proteína ligadora que leva o IGF-1. Então, se o IGF-BP3 estiver baixo, não adianta ter IGF-1 normal, porque ele não vai chegar lá na placa de crescimento. E uma triagem para a doença celíaca, caso a criança apresente sintomas. Falando agora sobre exames mais específicos, são exames específicos para a investigação, para várias hipóteses diagnósticas, não só para deficiência de H. Então, uma ressonância de célula túsca, ela vai ajudar na suspeita de deficiência de H. Vai mostrar como é que está essa hipófise, se ela está íntegra, se ela está no tamanho normal, se tem a haste seccionada, se tem a presença de algum processo expansivo, de algum processo inflamatório nessa hipófise. O cariótipo vai ajudar principalmente nas meninas com a suspeita de síndrome de Turner, uma baixa estatura importante, com um atraso puberal e estigmas da doença. Provas de secreção de GH, como eu falei, são polêmicas e não fecham diagnóstico de GH, mas, por enquanto, elas são necessárias no Brasil para poder a Anvisa liberar o uso da medicação. Ultrassom pélvica e ultrassom adrenal vai nos ajudar aí nos casos de baixa estatura com atraso puberal ou até com avanço de puberdade no caso da hiperplasia suprarrenal. Cortisol basal nos casos com suspeita de síndrome de Cushing. E testes de avaliação gonadal, que vão ajudar aí na investigação do panhipopituitarismo. O tratamento da deficiência de GH é feito com hormônio de crescimento. O GH é a sigla Growth Hormone. Então, as indicações licenciadas para o uso de GH no mundo são deficiência do hormônio de crescimento, obviamente, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, insuficiência renal crônica causando baixa estatura e a criança que foi pig sem ketchup. Essas indicações são universais. E nos Estados Unidos temos também o licenciamento para tratamento da baixa estatura idiopática com o GH. Existem outras causas não licenciadas, como o uso na síndrome de Noonan, nas displasias esqueléticas, tem se estudado bastante isso ultimamente, na criança com artrite reumatoide, mas ainda não são indicações liberadas pelo FDA. Em relação ao tratamento com deficiência de GH, temos que ter em mente que é um tratamento de alto custo, então ele precisa ser muito bem indicado. O uso ele deve ser evitado ou pelo menos ponderado cautelosamente em situações onde há um risco de malignidade, como anemia de Fanconi, síndrome de Down, neofibromatose tipo 1. O GH ele não aumenta o risco de recorrência de tumores tratados previamente com sucesso. E recentemente foi mostrado que não eleva a glicemia de uma forma significativa, como pensava-se anteriormente. A aplicação do GH é feita de forma subcutânea. A aplicação é à noite, antes da criança dormir. Essa aplicação ela pode ser feita por seringa e agulha ou através de canetas e dispositivos específicos para aplicação, que acabam facilitando o processo para a criança e para a família e ajuda também na adesão do tratamento. O controle terapêutico da dose de GH ele é feito usando o IGF-1, principalmente, e também a velocidade de crescimento e a idade óssea. A dose média para o tratamento da deficiência de GH é de 0,1 a 0,15 unidades por quilo dia. A dose fisiológica é de 0,1 unidades. Quando a gente fala em dose fisiológica, estamos falando de reposição de um hormônio que a criança deveria produzir e não produz.
Então, sendo uma dose fisiológica, o aparecimento de efeitos colaterais é raro, porque a gente está só repondo um hormônio que a criança não produz. Então, em relação a efeitos colaterais, podemos ficar bastante tranquilos. Normalmente é uma dor no local, uma ardência no local, e efeitos mais graves, como efisiólise, são mais raros. Então chegamos ao final dessa web palestra. É uma web palestra longa, porque são bastante detalhes. Então, acho que deu para conseguir abordar aí a maior parte do que é mais importante na investigação da baixa estatura. Para saber mais sobre baixa estatura na infância, eu recomendo muito esses 3 livros. O Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, na sua 4ª edição, lançada em 2017. O capítulo de baixa estatura está excelente. Aqui, 2 livros bastante importantes aí no Brasil, estão aqui entre os principais autores do país. O livro Endocrinologia na Prática Pediátrica, organizado pelo professor Duval Damiani. Essa coleção é muito boa. Todos os fascículos dessa edição, dessa coleção, são muito boas. E o nosso livro-texto, que usamos no nosso serviço, Endocrinologia para o Pediatra, feito aí pela equipe da Santa Casa, também é um livro excelente, um livro mais específico, um livro mais denso, mas também é um livro muito interessante para o pediatra geral. E se você chegou até aqui e essa web palestra ele foi útil de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like no vídeo, porque isso vai ajudar a divulgar para mais pessoas esse conhecimento. Também que compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal do Telesaúde RN, para apoiar essa iniciativa de levar conhecimento para além das cadeiras da universidade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Paz!